Encontro Cláudio Castro e Alexandre Moraes para dizer e dar detalhes dessa operação. Quer dizer, aqui no Brasil, meu amigo, é o seguinte: você não pode agir com uma pessoa que está carregando um fuzil, você não pode, entre aspas, atirar para M. Não. Você tem todo um detalhe. Olha, atira na perninha ou atira só no bracinho. Tá? Já já eu vou ter que ir realmente subir o morro, subir o complexo com um buquê de flores ou com um paralelepípedo na mão. Faça-me o favor. Fica até o final do vídeo para você entender como é que foi esse encontro aqui, esse duelo de titãs do setor jurídico e político do nosso Brasil. Mas antes aqui, pessoal, não menos importante, 3 segundos, uma contagem regressiva para você se inscrever em nosso canal, deixar o teu like, isso é muito importante, isso me ajuda, isso me impulsiona a continuar tentando aqui todos os dias nas redes sociais, tá bom? Então, 3, 2, 1, thank you very much, my friend. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa comunidade. Vamos bater um papo aqui, vamos dialogar sobre esse assunto que é de muitíssima importância para o nosso Brasil. Talvez aí um pontapé inicial para futuras ações da polícia, futuras megas operações em outros estados, assim eu espero. E não seja apenas uma ação política, que é algo também que eu vou comentar aqui, a minha humilde opinião, sobre o meu ponto de vista em relação às campanhas que estão chegando logo logo aí ano que vem, tá? Vamos lá, aqui mais uma entrevista aqui da UOL, a gente vai reagir aqui, tá bom? Vamos lá. Ontem nós falávamos aqui, durante todo o programa, ele e Alexandre de Moraes estavam reunidos, né? E ao final da reunião, que segundo algumas pessoas ali que tiveram informações, foi que começou um pouco mais tensa, depois a coisa foi andando, tanto é que até Alexandre de Moraes foi almoçar no Palácio Guanabara, após a reunião com Cláudio Castro. Bom, o governador acabou encaminhando ao Supremo esclarecimentos sobre a mega operação. E nesse documento ele diz que foram observados integrantes dos parâmetros constitucionais e que houve compromisso com a transparência e a proteção dos direitos humanos. Castro citou o uso proporcional da força diante da resistência armada enfrentada pelos agentes. E justificou ainda que a operação foi planejada com controle judicial e supervisão do Ministério Público, concentrando-se preferencialmente em áreas residenciais, em um exercício legítimo, segundo Castro, de dever de proteção da sociedade. Esse documento do governo do Rio ressalta que a operação foi planejada com um grau de força compatível com a ameaça, que é representada pelo poder bélico do Comando Vermelho. Segundo esse relatório, a facção utilizava armamento de guerra, explosivos improvisados e drones. Já a preservação do local do confronto não foi possível, segundo o governador, em razão da ofensiva contínua dos criminosos. E a alegação também foi que a retirada dos corpos da mata por terceiros inviabilizou a realização dos exames no local e a coleta de vestígios. E aí Castro juntou aos autos do processo a sua resposta formalizada aos questionamentos de Moraes. Tudo foi entregue no documento. Castro resgatou também falas do ministro do STF em defesa das armas letais durante as operações policiais e também colocou isso neste documento. Sinceramente, seja franco comigo. Seja justo com você mesmo, com o seu subconsciente, com a sua psique. Como é que você pode enfrentar alguém com um fuzil? É com a 38? Meu amigo, se o camarada, qualquer pessoa que está numa rua com um fuzil já deixa de ser cidadão. Você é um meliante. Nesse caso aqui, é um narcotráfico, né? E como é que você, assim,
É isso que eu não consigo entender. Por isso que eu chamo o Brasil, infelizmente, por mais que eu ame o meu país, mas infelizmente a gente vive, não é de hoje, é de 30 anos, por aí. Aqui é uma verdadeira república das bananas. É literalmente isso, a república das bananas. Como é que, pô, eu sou policial, eu mato, eu atiro um bandido, eu tenho que dar satisfação. Quem tem que dar satisfação pra mim é ele, cara. Por que é que ele tá segurando uma pistola? Por que é que ele tá segurando um fuzil? A gente tá falando nem que o bandido tá com 38 mais. 38 eu acho que ele tava lá no complexo ali nos anos 80. Aí ele vivia andando pra cima e pra baixo com 38. A gente tá falando, galera, de uma turma que já tá num nível de países talvez africanos, de milícias africanas. E você quer estar com conversa ainda? Com conversinha, com diálogo, com você tem que dar satisfações aqui pra gente aqui, pra saber por que foi a proporção desses equipamentos foram compatíveis. Pelo amor de Deus, pô. Sério, isso cansa. Isso eu Jefferson não tenho psicológico, mental para entender algo desse gênero. E o mais louco é que a gente vê, pelo menos eu tenho no meu Instagram, eu acho que o algoritmo do meu Instagram, ele é todo pra o que acontece na Europa, sabe? Na Alemanha, na Irlanda. Então, o que eu vejo lá, absurdo, que pra mim, não consegue entrar na minha cabeça. Como é que você vê um bandido, um árabe, atacando uma mulher ou empurrando uma pessoa, um idoso, e você fica só gravando. Ninguém larga esse celular e dá uma voadora nesse bandido, cara. Nesse ladrão. Em Portugal, da empestada daqueles pickpocket, dos batedores de carteira. E as pessoas ficam gravando no celular. Não tem um português que chega, é só quando é um brasileiro que tá lá, um lutador de jiu-jitsu ou qualquer outra coisa, que chega pra dar porrada num bandido, cara. Isso não existe. Como é isso? Essas coisinhas assim não entram na minha cabeça. Eu acho que eu devo ser idoso demais. Só pode, porque isso é revoltante, cara. Como é que você vai subir um morro, você é policial, você é homem da lei. Você está seguindo a lei e a ordem e a civilidade do seu país, da sua cidade ali. Você tem direito de estar com a arma. Você tem direito, porque você está ali para defender cidadãos, trabalhadores reais, funcionais. Você se depara com outro cidadão portando um fuzil, uma arma infinitamente maior que a sua. Você tem que receber ele como? Com flores? Com pedidos, com a placa. Ah, deve ser com a plaquinha. Por favor, largue o fuzil. É isso mesmo. Ó, é por isso que o Ocidente, por isso que hoje a gente vê o declínio do Ocidente. E é por isso que a gente vê a ascensão da China e da Rússia. Do Irã da vida. E de países árabes. Na Índia também, eu já vi vídeos na Índia também que os caras querem estar rezando no meio para fechar uma rua. Sabe, bater um horário, parece que o Islã tem que parar pra fazer uma prece, uma reza. Só que, pô, tem local para isso. A sinagoga tá aí para isso. Eu não entendo muito bem a fundo aí das leis islâmicas não é? Do Alcorão, como é que funciona, se é em qualquer lugar, bateu hora, eu tenho que me ajoelhar de qualquer forma, enfim, eu não sei exatamente aqui. Mas, pô, tem locais. A gente tem que saber conciliar umas coisas também, né? Pra viver em harmonia como sociedade. Então aí na Índia, os caras querem trancar a rua. Os caras se ajoelham no meio da rua lá, no trânsito, na avenida principal, e quer fechar a rua. Chega a polícia chega dando chute, cara. Porque isso é o óbvio. Isso é o óbvio. É por isso que as sociedades ocidentais estão em declínio. Porque eu tenho que estar dando satisfação. Por que eu atirei num bandido? O cara tá de fuzil, cara. O cara tá de fuzil. Sabe? É lógico, eu entendo que
A gente vive em uma sociedade, a ideia é organizar a sociedade, né? Porque senão vira uma bagunça, tem que ter lei, tem que ter ordem, exato. Mas só que aqui eu tô dando ordem para libertinagem, sabe? Eu vi um vídeo ontem, foi antes de ontem, em que um senhor estava falando sobre a aposentadoria dele, etc. Disse que ganha uma mixaria, um salário mínimo, parece, e tem que trabalhar de Uber para suprir, né? E aí, em determinado momento, foi perguntado a ele em relação a se ele sente segurança, alguma coisa assim. E ele disse: segurança eu tinha no regime militar. No regime militar eu tinha. Só era ali, aí o repórter até falou, não era perseguição militar não. Eu disse: não, ali era regime militar. Quem andava na lei, o exército não mexia. Não é do meu tempo, particularmente falando, né? Mas ele falou o seguinte, ele tinha 60 a 70 anos, alguma coisa assim, e ele viveu na época, né? E ele disse: regime militar, quem andava na linha, tava tranquilo, ninguém mexia não. Não existia isso. Entendeu? Então, cara, infelizmente, talvez o Brasil tenha que viver novamente um regime militar, e é lógico, óbvio e evidente que existem excessos. Eu não duvido, mesmo eu não ter vivido naquele período ali do regime militar no Brasil, que houve excessos. O ponto aqui não é esse. O ponto é que, de uma maneira geral, em um olhar geral, existia a lei e existia a aplicação da lei, a ordem, coisa que é o maior problema do Brasil. É a aplicação da lei. Eu acho que eu até citei aqui uns 3 a 4 vídeos atrás em relação a isso. Que eu vi um rankingzinho, eu ia até colocar aqui nos vídeos, não coloquei. Em que o Brasil tem para mais de 5 mil leis, se não me falha a memória. E outros mega países aí, Estados Unidos, Japão, tem pouquíssimas leis. Porém, as leis são aplicadas. E aqui ainda tem o detalhe das brechas da lei, né? Ainda tem isso. Né? Então, é complicado, cara. Como é que você vai fazer uma mega operação aqui se a justiça protege o bandido? Você vai fazer o certo, eu como um governador vou fazer o certo, mas eu tenho que dar satisfações à justiça. Ah, por que você estava carregando? Por que você subiu com um caveirão na comunidade? Por que você foi de fuzil na comunidade? E essa 762, por que você subiu com ela? Foi necessário? Pô, pelo amor de Deus, cara, isso existe. Isso é pergunta que se faça. Qualquer brasileiro hoje, a não ser que você vive habitolado, se você está em algum dentro da mata, no Amazonas, em algum local assim, isolado. Mas qualquer brasileiro que vive no Brasil, numa situação real, que está vendo aí, que está ouvindo falar, pô, se você já vive mais de 10, 15 anos no Brasil, você sabe como é a realidade, principalmente no Rio de Janeiro, nos complexos ali do Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. Você sabe, cara, eu não sou de lá, mas eu sei. Eu preciso estar cobrando explicações pro governador, ou de quem quer que seja, do general de polícia, coronel da polícia, enfim, da atitude dele. Não tem, cara. Tem que deixar ele trabalhar. Deixa ele trabalhar, pô. Agora, um ponto aqui importante, que eu tenho que falar isso aqui, né, na minha opinião, tiveram 3 anos para ser feito isso. Porque o senhor Cláudio Castro só me inventa uma operação dessa, necessária, 1 ano antes da eleição. Por quê? Ele já entrou no poder, no governo do estado, sabendo desses desafios. Por que não se fez isso antes? A mesma coisa, até eu levanto a bola também, daquele vídeo do Felca, sobre a adultização, que eu fiz até um vídeo aqui em relação a isso. Quantas e quantos youtubers não fizeram isso aqui? Desde os anos 90, anos 80 talvez, existe a sexualização na televisão brasileira. E ninguém nunca falou nada. E quem falava não tinha notoriedade.
A polícia não ia atrás como foi, na maior velocidade, na maior agilidade que foi. Não é? É isso que é estranho. E logo agora, depois, você vê Felca assumindo um papel aí na Rede Globo. Né? Talvez até era um tema de um vídeo aqui, eu não fiz. Sabe? Então assim, e a Globo, né? A Globo, né? Justamente a Globo. Se fosse um SBT, uma Record, sabe? Seria mais maleável aqui, mas a Globo logo ela, a principal incentivadora por ano, por décadas e décadas dessa adultização, especificamente das crianças, dão logo a ele um quadro sobre isso. É pra gente refletir. Mas o tema aqui não é esse. O tema do vídeo não é esse. O tema aqui é sobre o senhor Cláudio Castro, por que ele também não fez uma mega operação dessa. Lógico que eu sei que tem os custos aí, etc. Enfim. Sabe, todo governador, todo prefeito do Rio de Janeiro sabe de tudo que está acontecendo ali. E as cidades em torno da região metropolitana do Rio, todo mundo sabe. Mas por que o que me incomoda é por que espera a véspera de eleição para poder fazer o que tem que ser feito. E um outro ponto, mais uma vez, por que o policial que vai atirar num bandido que está carregando um fuzil tem que dar satisfação se o tiro, se ele caiu ali, se o bandido caiu, CPF cancelado, por que ele tem que dar satisfação, cara? Eu acho que ele só precisaria comprovar que o cara realmente estava com um fuzil. Até aí tudo bem. Beleza, tá, eu concordo. Tem que comprovar para mostrar que realmente era meliante, que não era que ele não atirou numa pessoa por acaso, tá, enfim, beleza, até aí tudo bem. Mas você tá vendo que o cara tá com um fuzil, você tem que dar satisfação. Tem que explicar, não, senhor, foi assim, foi assado, por isso, por aquilo. Mas tinha alguém, não sei o quê. Pelo amor de Deus, cara. Pô, a Justiça do Brasil tem tantos casos aí pra resolver e não resolve, velho. Aí fica acumulando essas coisinhas, sabe? Atrasando. É a própria política, a própria Justiça do Brasil que atrasa o Brasil. São os próprios pequenos delitos dos brasileiros que atrasam o Brasil. Eu fico vendo aí, cara, países como Israel. No deserto, cara. Israel é praticamente do tamanho de um Sergipe. Num deserto, imagina, Sergipe, o estado do Sergipe, basicamente, num deserto. Imagina se a gente ocupasse Israel. O desastre que seria Israel. E os caras conseguem tirar água, criar água no deserto, plantações e mais plantações. O problema do Brasil, cara, é cultural, é na raiz. Entendeu? Esse aqui é o problema do Brasil. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, que isso nos ajuda e me impulsiona a continuar aqui a produzir conteúdo para vocês. Tá? Eu tô postando, pessoal, regularmente também ali na comunidade, né? Na aba comunidade. Então, se você já é nosso inscrito, comenta lá também, para eu te conhecer. E eu quero saber de vocês, né? De onde vocês são aí, que estado vocês são, a cidade também, né? Cidade e estado, para saber se tem conhecimento em relação a isso aí do Rio de Janeiro, né? E eu quero saber de onde é que você está me assistindo, tá bom? Vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui.